pregação de hoje, vinculado a esse sentimento de honra, deste culto de memorial da ceia do Senhor. Eu estava dizendo no último GC que ministrei, que nenhum crente de verdade falta na ceia, a não ser que esteja doente, de cama ou trabalhando. Fora isso, nenhum crente de verdade falta na Santa Ceia, porque ele entende a importância deste culto, por ser um memorial da morte e ressurreição de Jesus, em comprar a nossa alma, em transferir a nossa alma, aleluia, do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Estão com o coração preparado? Digam graças a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 10, a partir do versículo de número 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Hoje eu estou com uma versão NVI. Talvez a sua esteja diferente ou não, pois eu deixei a minha NVT em casa. Mas como pastor tem muita Bíblia, né? Diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Amém? Tem alguma versão lá em cima? Vamos lá, 23, 24, a gente vai ler juntos no 3, tá bom? Volta lá para 23. Travou? 23, 1, 2, 3. Tá muito fraco, vamos começar com sim. Sim é a palavra que a gente mais gosta de ouvir, né? Então sim tem que ser bem forte, né? 1, 2, 3. Amém. Esse texto é um texto muito poderoso para nós, porque ele faz confrontarmos-nos a nós mesmos. Não é um texto que está falando das outras pessoas, mas um texto que está especificamente falando de nós. Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas edificam ou trazem edificação para a nossa vida. E no versículo 24 vem uma paulada aos nossos corações que diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. Isso nos traz uma indagação do que estamos fazendo como igreja, como pessoas dentro do reino de Deus. Porque às vezes fomos seduzidos com o evangelho segundo os homens, um evangelho onde se prega o bem-estar. Então, venha para Jesus para ser curado. Venha para Jesus para ter os seus problemas resolvidos. Venha para Jesus para conquistar o seu carro próprio, a sua casa e para conquistar independência financeira. Todo este evangelho é uma furada. Todo este evangelho é algo sem sentido e sem base na palavra. Estamos pregando os frutos de uma vida abençoada, confundindo com o evangelho. O evangelho está bem claro. O evangelho é o poder de Deus. Para que a igreja? Para a salvação dos que nele creem. Este é o evangelho. O evangelho, o seu tema central, ele vai tratar do sacrifício vicário de Jesus, do plano de Deus para a salvação do homem e efetivamente como Deus salva este homem. É disso que se trata o evangelho. E nós erroneamente, por ouvirmos alguns falsos pregadores, embora famosos em televisão, em YouTube, entre outras coisas, estamos sendo ludibriados em viver uma vida onde Deus só se importa comigo, onde Deus só quer me abençoar, onde Deus só quer me honrar,
em detrimento das outras pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele vem posicionar o seu coração com o coração da igreja em Coríntios. Ele vai dizer: olha, prestem bastante atenção, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm, nem todas elas que a licitude no meu fazer vão trazer edificação. E quando ele começa a dissecar esse texto, ele está dizendo: olha, eu não estou falando apenas do indivíduo ou você, mas eu estou falando agora para o bem do seu próximo. E eu acho que em último lugar, no nosso caderninho está a vida do nosso próximo. Sejamos realistas. Nós queremos a bênção de Deus para nós. E depois que Deus nos abençoar muito, nós queremos a bênção de Deus para os nossos filhos. E depois que Deus abençoar muito os nossos filhos, nós queremos a bênção de Deus para os nossos netos. E depois de Deus abençoar muito a vida dos nossos netos, nós queremos a bênção de Deus para o sobrinho, para o parente. E depois, se tiver tempo, que Deus salve e abençoe a vida do nosso próximo. É um evangelho orgulhoso que tem tomado conta de nós. É um coração arrogante e prepotente. A essência de Lúcifer tem tomado conta do coração de algumas pessoas que se dizem pseudo-cristãos. Mas hoje o Senhor quer nos corrigir. Ele está dizendo: você não deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. E quando Paulo está falando disso aqui, ele está falando do nosso comportamento. Diga comigo: comportamento. Ele está falando do nosso comportamento como cristão. Nós estamos na graça, sim ou não? Vivemos o poder de Deus em sua graça manifesta em nós, sim ou não? Mas a graça de Deus é uma graça responsável. A graça de Deus não é uma graça irresponsável. A graça de Deus, ela nos atrai a Cristo, a sermos mais parecidos com Jesus. E ser parecido com Jesus é se importar com as pessoas que Ele coloca em nossas vidas e em nosso caminho. E não existe um culto mais importante para falar sobre esse assunto como o culto de ceia. Aqui está diante de nós o pão e o suco de uva, que representam nada mais nada menos o corpo que foi doado e o sangue que foi doado pela vida dos outros. Você sabia que Deus não tinha necessidade de nada disso? Você sabia que, vamos fazer uma análise agora bem grotesca do que é o planeta Terra frente ao sistema solar? Se você fez pelo menos a 5ª série, você vai lembrar comigo o que é o planeta Terra frente ao sistema solar. E se você conseguir imaginar isso e a gente conseguir ir um pouco mais profundo, eu queria que você visse o que é o planeta Terra frente ao Sol. E se você consegue fazer essa visualização comigo, eu quero que você veja o que é o planeta Terra frente à Via Láctea. E se você conseguiu enxergar o planeta Terra frente à Via Láctea, porque eu já não estou vendo mais nada, eu quero que você compare, junto com as outras centenas de milhares de lugares que existem no espaço, onde a Terra simplesmente desaparece. Centenas de milhares de galáxias maiores do que as nossas, do que a nossa. A Terra não é nada, mas foi um lugar que Ele escolheu para criar uma raça, para chamá-la de raça eleita. Quem somos nós nesse tão grande universo para que o Criador se levante e diga: alguém precisa morrer para resgatá-los, porque eu os amo? Olha que coisa poderosa. Então o amor de Deus não é um amor egoísta. Deus tem muita coisa boa, bonita e bem mais cheirosa do que nós para ver. Existem pássaros que cantam nessa manhã, que cantam melhores do que o louvor. Existem pessoas em outros lugares que não têm acesso a nada, que louvam a Deus com a sua vida e com a sua existência. As árvores nesse momento estão louvando a Deus. A chuva que cai, cada gota diz: a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor, a Deus toda a majestade. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é digno de honra, de glória, de poder, nos céus, na terra, no mar, nas estrelas, onde estiver, Ele é digno. Então Deus não tem carência de adoração. Amém. Percebam que a terra é dividida em polos, norte, sul, leste, oeste. Enquanto o sol se põe em um lugar e a gente para de louvar aqui e vai dormir, em outro lugar alguém já está acordando dizendo: Ele é. Deus não tem carência de adoração. Mas o que Deus quer de nós? Que nós olhemos para os outros
assim como ele também olhou. Ele enviou o seu Filho amado, único, para morrer por nós. E se fizermos uma análise crítica de nós, não merecemos que alguém morra por nós, porque nós somos merecedores de toda a condenação. Mas uma vez que nos tornamos cristãos, uma vez que recebemos Jesus em nossas vidas, agora nós temos um modelo de vida a viver, que não é o modelo do pastor Fábio, que não é o modelo da Igreja Batista, que é o modelo de Deus para a nossa vida. Então, neste modelo de Deus, nós temos a liberdade de viver coisas poderosas. Digam graças a Deus. Então, quando ele escreve a essa igreja que está dando trabalho, ele vai dizer: gente, vocês vão precisar compreender o seguinte: todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm, nem todas nos edificam. E ele vai continuar dizendo: comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer nenhuma pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Olha que coisa poderosa que vai desmistificar as coisas do nosso coração. E ele diz no versículo 27, olha: se algum descrente o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser: isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo do qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, ou vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Paulo está quebrando os paradigmas daquele momento, onde as pessoas estavam mais preocupadas com a tradição, com os sacrifícios e com os cerimoniais, do que propriamente, ou até porque eles ainda não conseguiam compreender com grande profundidade sobre o sacrifício de Jesus. Amém? O Senhor Jesus nos libertou de todas as coisas. Posso ouvir um graças a Deus? Não existe nada que não possamos fazer, porque fomos chamados à liberdade de Deus. E Paulo está dizendo: gente, vocês estão tendo um problema para resolver entre vocês. Quando vocês chegam no mercado, vocês precisam analisar o que vocês compram e o que vocês comem. E vocês sabem que existem 613 leis que todo judeu deve praticar. O judeu de verdade, ortodoxo, além dos 10 mandamentos, ele tem 613 leis que ele precisa praticar diariamente. Dentre elas, sobre a comida. Então, os animais que um judeu pode ou não ingerir é diferente da nossa culinária. Então, eles não podiam comer carne de porco. Alguns animais deveriam se olhar o formato das unhas. Se elas tinham formato de cunha ou coisa parecida, podia-se ou não comer. Algumas aves também deveria se olhar o que a lei dizia, se podia ou não comer. Sangue era proibido. Certo tipo de carne era proibido. Ainda hoje os judeus, quando vão comer carne, a carne dos judeus é uma carne kosher, onde todo o sangue é retirado. Porque segundo as escrituras, dizem que o sangue, que a alma do corpo está no sangue. Então, as pessoas tinham acabado de receber a Cristo, mas eles também tinham debaixo dos seus braços um calhamaço de leis para cumprir. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: vocês foram chamados para a liberdade. Quando vocês forem no mercado, olha que doideira, quando vocês forem no mercado, comam de tudo, sem fazer pergunta por causa da consciência. Paulo está dizendo: olha, existe uma liberdade em você, coma de tudo. Sabe quando a gente proíbe os nossos filhos de comer as balinhas que distribuem na rua? E nós enchemos a cabeça dos nossos filhos de caraminholas. E Paulo está dizendo nesse texto: como que alguém pode me julgar? E como que eu serei condenado por comer uma coisa que antes de comer eu dei graças? Tudo que nós pegamos em nossas mãos e damos graças a Deus é de Deus. E aí Paulo é forçado a dizer: como diz o Senhor, do Senhor é os céus, a terra e toda a sua plenitude, ou tudo o que estiver debaixo dessa terra, não é governo de Satanás. Mesmo que alguém queira oferecer para ele, tudo que é produzido na terra é de Deus, para a glória de Deus. Então nós estamos presos num monte de tradição. E aí, o que faz as coisas acontecerem? É a nossa consciência. Fala para quem está do teu lado assim: a consciência é um problema. Fala assim: a sua mente é uma bênção.
Quando eu morava no Pernambuco, na minha infância, e raramente se bebia leite, porque era uma latinha de leite em pó que tinha que durar até o arrebatamento da igreja. E quem é nordestino que sabe, toda casa tinha um paredão, porque as paredes elas não eram grudadas no teto. E aquela latinha era escondida no paredão mais alto da casa para ninguém pegar. E minha avó dizia que quando a gente subia para escalar para roubar aquele leite, tinha um bicho que arranhava as nossas costas, né? Né, Léo? Então a gente morria de medo, com vontade de ir lá roubar o leite, mas quando pensava que o diabo estava arranhando as costas, era melhor passar fome do que ter o capeta nas costas arranhando, né? Então, quando nós caíamos nesse laço, comíamos manga e aí íamos lá e comíamos uma colher de leite em cima, em seguida, poucas horas depois, todos nós estávamos com dor de barriga. Era inevitável a dor de barriga da manga com leite. Se comêssemos mandioca e fôssemos deitar, nosso pai dizia: levanta, senão você morre. Sabe, a nossa mente condicionava essas informações e dizia verdade é. E todas as vezes que a nossa mente diz verdade é, se torna verdade. Veja o que Salomão vai dizer: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Mas quando eu cheguei em São Paulo, para minha surpresa, eu bebi suco de manga com leite. Alguém olhou para mim e eu disse: vai todo mundo passar mal, disenteria, dor de barriga, vamos todos para o médico. Que é isso? Não tem nada a ver. Aqui nós bebemos manga com leite, mamão com leite, macarrão com leite, tudo. Ninguém vai passar mal. E quando alguém disse para mim que não passaria mal, que era coisa da minha cabeça, não demorou muito tempo e eu estava bebendo suco de tudo com leite. E ninguém passou mais mal, porque uma informação nova foi adicionada à minha mente. E recebendo essa informação de alguém que eu acreditava, e vendo que ele bebeu, não passou mal, não morreu, eu comecei a adotar isso também como estilo de vida. Paulo está dizendo: não dá para ser cristão e judeu ao mesmo tempo. Não dá para crer que Jesus morreu na cruz e nos libertou do pecado, do juízo, da morte, da servidão da lei e da escravidão aos princípios, e viver uma vida meia. Então agora ele está dizendo: vocês estão em Cristo, e se estão em Cristo existe uma liberdade para vocês. Então vão lá e comam. Viver a graça de Deus exige atitude, amém? Viver a graça de Deus exige posicionamento, porque é muito mais fácil viver a lei. É muito mais fácil ir trabalhar de paletó e gravata, porque eu sou pastor. É muito mais fácil eu ir no shopping de gravata. É muito mais fácil eu não ir na praia. E se eu for na praia, eu vou de calça jeans até aqui embaixo. Eu vou com a camisa social, porque afinal eu sou um grande homem de Deus. É muito mais fácil cumprir a lei na presença dos outros para ser justificado e alguém olhar para mim e dizer: esse é um verdadeiro homem de Deus, essa é uma verdadeira mulher de Deus. Mas Paulo está dizendo: o evangelho que eu estou pregando a vocês não é um evangelho que faz transformar o exterior de vocês. O evangelho que eu estou pregando é um evangelho que vai transformar de dentro para fora, que vai transformar vocês com o caráter de Jesus. Então as pessoas estão mais preocupadas com o estereótipo do que com a verdadeira transformação de Deus em nossas almas. E Jesus ele está dizendo: olha, através do apóstolo Paulo, se vocês forem no mercado, comam de tudo, mas não perguntem nada. Alguém aqui já comeu sarapatel? Existe sarapatel com sangue e existe o sarapatel gospel, né? Que foi criado quando os crentes nordestinos que receberam a Cristo como Salvador, mas não conseguiam abrir mão desse prato e muito menos da buchada. Então a buchada evangélica, ao invés de colocarmos sangue, colocamos arroz. É bom que encha um pouco mais. Mas quando alguma coisa nos for oferecida em qualquer lugar, Paulo está dizendo: não fica com muita perguntinha. O que é isso aqui roxinho? O que é isso verde? Não pergunte nada. Para não despertar a sua consciência, apenas dê graças a Deus. E essa é uma dificuldade nossa como cristãos, de acreditar que Jesus pode de fato purificar todas as coisas. A gente acredita num evangelho onde Deus faz a metade e eu tenho que fazer a outra metade, porque senão não vai funcionar. Só que o evangelho de Jesus é uma resposta para nós em que Deus já fez tudo, diga tudo, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Deus já fez tudo, diga graças a Deus. É por isso que a palavra vai dizer: se comerem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porque agora Jesus é tudo na nossa vida, amém?
E agora nós estamos purificados. E uma vez purificados, não voltaremos à lama novamente, porque o Deus de paz nos santificará no corpo, alma e espírito, até o dia da vinda do Senhor. Vocês compreendem isso, igreja? O Deus que fez a obra em nós, fez uma obra completa. Ele não deixou nada para a gente fazer, porque seríamos incapazes de fazer o pouquinho só que sobrasse para nós. Por isso ele exige de nós, neste culto, não é que você venha aqui para ser salvo. Você já foi salvo. Ninguém entra numa igreja sem que Deus o traga. Ah, mas meu amigo me chamou, minha amiga me chamou, minha namorada, meu namorado, meu primo. Ele pode chamar, é nossa obrigação chamar, mas quem traz aqui para dentro é Deus. Para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir a mensagem que liberta o homem, não pelo que ele faz ou pelo que ele deixa de fazer. É uma mensagem que salva o homem, porque mostra como Deus fez, como Jesus fez. Será que nós podemos acrescentar em nós 1 grama a mais de santidade nessa manhã? Será que podemos nós acrescentar em nós 1 grama a mais de justificação? Ele já nos justificou, amém? Então Paulo está dizendo, há uma liberdade diferente. Parem de ficar olhando para a comida, se é isso, se é aquilo, por causa dos outros. Viva a liberdade de Cristo. Uma das primeiras coisas que aconteceu com os apóstolos foi o Senhor romper com essa legalidade. Pedro está dormindo, me corrijam se eu estiver errado. Pedro está dormindo e ele sonha com um lençol, e aquele lençol está cheio de animais legalmente imundos. E a voz veio, a voz de quem, igreja? A voz de Deus, a voz de Jesus. A voz de Jesus. Lá dentro daquele lençol, se tinha animais imundos, tinha porco, tinha tudo aquilo que eles eram proibidos de comer. E aí Pedro está tendo uma visão, e um lençol com aquele monte de animais legalmente imundos. E aí a voz de Deus olha para Pedro em Jesus, diz assim, mata e come. E aí Pedro vai dizer, Deus me livre de comer ou tocar em alguma coisa impura. E aí Deus olha para Pedro e diz assim, você não entendeu nada sobre o Evangelho. Como vocês podem chamar de impuro aquilo que eu já purifiquei? Então enquanto nós não nos desapegarmos dos rituais, não viveremos a plena graça de Deus. Amém? Então eu não vou trair minha mulher porque ela é boazinha, tadinha. Ela faz meu feijãozinho, meu arrozinho branquinho. Ela faz um bife. Então imagina eu trair a pessoa que faz o bife mais gostoso do mundo. Não, eu não traio a minha mulher, porque eu não traio a aliança que eu tenho com Deus. E quem ama a Deus ama a esposa. Quem ama a Deus ama o filho. Quem ama a Deus respeita. É tudo sobre Ele, sobre o que Ele fez. E aí refletimos embaixo o caráter e a moralidade desse Deus. Então por que não erramos como errávamos? Porque o caráter de Deus está sendo formado em nós. Diga graças a Deus. Quem aqui se sente um pouco melhor do que quando aceitou Jesus? E você sabia que nada disso é mérito seu? É porque você acha que decidiu não fazer. É porque há um espírito dentro de você dizendo, você não é mais a velha pessoa. Você vê dinheiro voando, você vê a oportunidade de pegar, e aí a palavra soa no teu coração, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito de Deus nos chama a dizer, olha, vocês podem viver uma vida religiosamente perfeita e não experimentarem a graça que transborda. E o que Deus quer de nós? Que essa graça transborde em nós. De que as pessoas olhem para nós. As pessoas que odeiam a Bíblia, os ateus, olhem para nós. As pessoas que nunca vão pegar numa Bíblia, olhem para nós e comecem a ler a Bíblia através de nós. A nossa vida será a Bíblia que as pessoas vão ler. É isso que Paulo está dizendo. O Evangelho precisa ser vivido explicitamente em vocês. Se alguém convidar você, um descrente, alguém não crente, convida você para uma refeição, e você quiser ir, coma tudo que for apresentado, não há restrição, coma de tudo. Porém, se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma.
tanto por causa da pessoa que o comentou, como por causa da sua consciência. E aí a gente começa a entrar na mensagem. Ele vai estar dizendo, olha, alguém se manifestou e disse, olha, isso aqui não é de crente. Vou trazer para a nossa linguagem de hoje. Isso não é de crente. E você dá uma afastada. E você olha a situação por causa da consciência, porque sua própria consciência pode te despertar contra você mesmo, sim ou não? Existem coisas que é Deus que cobra de nós. Existem coisas que é a nossa consciência cauterizada no legalismo que nos cobra. Eu coloquei uns shorts. Quando eu coloquei uns shorts, eu já era casado. Porque era pecado usar shorts. Imagina, pastor Léo, meu irmão de sangue, no calor desgramado de Pernambuco, quantas vezes nós ousamos dormir sem camisa? Nenhuma, porque se Jesus viesse e pegasse a gente sem camisa, o bicho ia pegar. Então se tirássemos, tirávamos escondido já no quarto deitado, para o nosso pai não ver. Agora veja que coisa poderosa, ele está dizendo, se alguém disser, foi oferecida aos ídolos, não coma. Primeiro, por causa da pessoa que perguntou. Segundo, por causa da sua consciência. O que ele está dizendo? A sua consciência pode começar a acusá-lo. E se você tem uma mente fraca, é melhor que você não coma. Amém? Amém ou não? Escute bem. No versículo 29 ele vai dizer, isto é, da consciência, não sua, mas do outro. Aqui ele vem para um outro paradoxo. Ele está dizendo, se você é forte o suficiente, mesmo que alguém diga que foi oferecida a ídolos, mas você já orou, e você é crente suficiente para comer. Paulo vai dizendo assim, dá uma respirada, que a gente sabe que você é crente. Dá uma respirada, que aquele não é, e ele pode se perder por causa de você. Então Paulo está olhando para nós e dizendo assim, existe uma liberdade que foi concedida a nós, mas a gente tem que começar a tomar cuidado com aquele que ainda é fraco, para que a nossa liberdade não venha fazer esse fraco tropeçar. Amém? Amém? Pois, no versículo 25, pois que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, se participo de uma refeição com ação de graças, ou seja, toda vez que eu como eu oro, porque sou condenado por algo que dou graças. Aí Paulo vai responder, prestem atenção, gente, se vocês comerem, ou se vocês beberem, comam ou bebam para a glória de Deus. Não escandalizem. Fala para quem está do teu lado, não escandalize. E o que é escandalizar? Desviar os pequenos do caminho. Então, se você é um cristão mais velho, você deve ser um exemplo para os cristãos mais novos. Então você tem a liberdade em Jesus, diga graças a Deus. E aí você tem a liberdade de tomar uma taça de vinho, não há recomendação contra. Mas o seu irmão era um alcoólatra e está vindo para Jesus agora e se libertando. E no seu almoço você decide servir uma taça de vinho aos seus convidados. Você tomará sua taça de vinho e ficará com sua família e será apenas mais um dia na sua vida. Mas aquele novo vai tomar aquela taça de vinho, vai sair da sua casa, vai para um bar, vai se embriagar e depois disso vai usar drogas, vai se prostituir, vai perder a família, porque você o fez tropeçar. Então, quando você faz apologia a qualquer dessas coisas, você está fazendo os pequenos, os fracos na fé desviarem do caminho. Prestem muita atenção e tomem cuidado neste momento de redes sociais. E eu quero voltar no mesmo exemplo. E você tem a liberdade de fazê-lo, mas não tem a liberdade de postar, para não fazer o pequeno desviar do caminho. Escandalizar
também significa fazê-los cair no pecado. Você sabia que muita gente cai no pecado por causa da nossa liberdade? De coisas que poderíamos abrir mão, de coisas que poderíamos fazer depois, de coisas que poderíamos fazer em outro momento, mas estou na graça, é a liberdade de Cristo. E fazemos os pequenos caírem no pecado. Escandalizar significa arrastá-los para o mal por meio do mau exemplo ou da palavra do engano. Amado, se Deus te dá alguma liberdade e você é forte para permanecer firme no Evangelho, ouça, esta liberdade é para você e não para as outras pessoas. Então, o desejo de Deus é abrir a nossa mente e o nosso coração para quê? Comendo ou bebendo qualquer coisa, Deus possa ser glorificado em nossa vida. Diga aleluia. Olha, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo estava me recordando de como está fácil as questões de sexualidade nesse século presente. Prestem atenção. Antigamente, os cristãos tinham medo de serem disciplinados e por isso eles não pecavam. Eu não digo que isso era temor de Deus, pastor Léo, mas tinham medo da disciplina pública. Eles tinham medo de que o Espírito Santo saísse deles. Eles tinham medo de perder os dons espirituais. Eles tinham medo de perder a presença de Deus. E mesmo perdendo a presença, perdendo os dons, sendo disciplinados, as pessoas preferem se entregarem aos prazeres de sua carne. E é por isso que a gente vê na igreja muita gente junta, muita gente amaziada, muitos jovens que não querem casar, mas que têm vida sexual ativa, porque estão vivendo uma vida que não é uma vida cristã de verdade. E Paulo está dizendo, quer comais ou quer bebais, faça isso para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. Se você namora, namore para a glória de Deus. E como é que namora para a glória de Deus? Jesus tem que estar no meio do seu relacionamento. Se você é noivo, seja noivo para a glória de Deus. E como que é noivo para a glória de Deus? Jesus tem que estar no meio do seu relacionamento. Se você tem uma vida sexual ativa, que esta vida sexual seja para a glória de Deus, ou seja, marido e mulher, e o que passar disso é prostituição e adultério. Mas nós estamos com inveja do ímpio, a ponto de vivermos igual aos ímpios. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, Deus tem coisa boa para você, meu irmão. Deus tem coisa boa para você, minha irmã. Se não te respeita, deixa ir embora, para que Deus traga o melhor para a sua vida. Mas a gente prefere ficar no pecado porque tem um carinhozinho no rosto. Amado, você tem o carinho de Jesus. Eu não quero ser acariciado a vida inteira e morar com Satanás. Eu prefiro ter uma vida semi-solitária na terra, mas saber que o meu Redentor vive para sempre e por fim se levantará. Pergunte às irmãs que não têm marido na igreja. É fácil? Posso usar seu exemplo, minha linda? Sim. Depois que ela chegou na nossa igreja, a mãe do nosso irmão Ramon, e nos viu ministrando sobre casamento, pastor Mike, paciência com o marido, paciência com a esposa, orar por transformação. O marido dela, Deus já levou, né? Um dia ela me parou e eu senti tanta franqueza e aprendi muito com aquelas suas palavras. Aprendi inclusive que esse é o ministério dessa igreja, pregar a família. Ela disse, pastor, se eu tivesse conhecido o senhor antes, se eu tivesse ouvido essas palavras antes, eu teria tido mais paciência com meu esposo.
Nós não podemos viver o modelo de vida do mundo. Está ali a Valdirene, viúva, bonita, jovem, né? Cheia de, como é que é o nome? Toda bonita aí, ajeitada, virada nos 70. Mas é melhor esperar, Val, não é verdade? O diabo quer para você o quê? Pão e vinho embolorado. O diabo quer para você homens que não respeitam nem a si mesmo. O diabo quer para você o marido de outra mulher que também vai trair você. Mas o que Deus tem para você? O melhor desta terra. Então, amados, eu tenho um conselho para dar para vocês, mulheres que estão viúvas, solteiras, meninas, rapazes, não comam pão embolorado e nem bebam vinho estragado. Deus tem um vinho melhor para vocês. Deus tem um pão melhor para vocês. Vivam de acordo com o que a palavra de Deus diz. A liberdade de Deus não é para ir pecar. A liberdade é para ser mais parecida com Jesus, mais parecido com o Senhor. Amém. Eu não sei o quanto vocês são respeitados, mas é sobre isso que eu estou dizendo. Existem rodas de conversa que eu estou, de trabalho e de outras coisas, que alguém fala um palavrão, quando ele olha para mim, desculpa pastor, eles não são crentes, mas eu sou. Vocês compreendem isso? É por isso que Paulo está dizendo, não é que vocês vão perder a salvação não. Eu estou explicando para vocês que assim, vocês precisam ter moral, vocês precisam ter credibilidade. E por que os seus vizinhos não te respeitam? Por que você não consegue trazer ninguém para a igreja? Porque você não é em casa o que você é na igreja, e as pessoas não acreditam mais em você. O evangelho que você prega não tem credibilidade. As pessoas precisam ver o evangelho que a gente prega refletido aonde? Na nossa vida, no nosso coração. Diga graças a Deus. Sabe, na Ferreira de Almeida atualizada, ele vai dizer que não usem da liberdade para fazer o mal. Ele diz assim, não tenham a vossa liberdade como capa de malícia. A falsa santidade, a falsa modéstia, o falso pudor, a vida lasciviosa. Digam comigo, o que é vida lasciviosa, pastor? Mais forte, o que é vida lasciviosa, pastor? É uma vida que você não vai lá e faz, mas é uma vida que você fica caçando a oportunidade de fazer. Você está pecando do mesmo jeito. Você não dá em cima de ninguém, mas se alguém der em cima de você, você não vai falar com ninguém, mas se falarem com você, isso é um comportamento lascivioso. Você está usando a sua liberdade como capa para a sua malícia. E Deus quer nos libertar disso. Deus quer nos fazer santo, amém? Deus não quer nos fazer justo, Ele já nos fez justo. Não dá para ser mais justo do que já somos, porque Ele já nos justificou. Mas dá para ser mais santo, amém? Santificai-vos, diz o Senhor. Santificai-vos, diz o Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus nos convida a ser santo, diga graças a Deus. Então, essa liberdade que nós estamos sendo expostos, queridos, é para não levar as pessoas a pecar. Então eu tenho liberdades. Eu tenho liberdades. Você tem liberdades espirituais. Mas não use essa liberdade para fazer as pessoas tropeçarem ou caírem do caminho. E quando eu estava falando dos bloqueios da mente, eu fui ensinado desde os meus 5 anos de idade que era pecado usar bermuda. Era pecado usar regata. Era pecado botar um colar no pescoço. Eu lembro de minha mãe sendo ensinada, discipulada. Quisera eu que tivesse 2 discipuladoras como aquelas que minha mãe teve. Porque talvez, falando bastante de religiosidade, mas não faltavam. Toda semana estava na minha casa discipulando a minha mãe. E elas diziam, tem que botar uma combinação por baixo da sua roupa, viu, irmã Marluce? E manhinha não entendia muita coisa. Vamos comprar essa combinação, é um vestidinho branco. As antigas sabem, né? Um vestidinho branco por debaixo da roupa, as anáguas. E por que vamos vestir isso? Porque se Jesus voltar, preste atenção na explicação mirabolicamente, teologicamente, estrondosicamente inocente. Porque se você tiver de saia e blusa, irmã Marluce, Jesus vim buscar a igreja, como é que sobe 2 rolos? Então, amada, a senhora tem que estar com uma combinação por baixo, que é como um vestido, e quando Jesus vier, Ele leva tudo.
E as pessoas acreditavam e acreditam até hoje. Ainda na nossa igreja, na nossa cidade, as irmãs da cidade não, porque na cidade, na sede, na igreja matriz, se pode muita coisa. Agora, se você é do campo, não pode usar meia calça. Tem irmãs ainda sendo disciplinadas porque usam meia calça, porque meia calça é calça. Então, eu fui criado dessa forma. E o dia que eu botei uns shorts com as mágicas canelas finas, alvas mais do que a neve, como aquele louvor da ceia, eu botei o pé na rua e eu me senti pelado. Eu vi um crente, eu queria me esconder debaixo do poste. Falei, vala-me Deus, passa logo, irmão, que eu estou pelado. Mas estava um calor tão desgraçado, eu estava trocando umas peças de hidráulica lá em casa. Eu não manjo nada, primeiro eu quebro tudo, depois eu vejo se dá para fazer alguma coisa. Então, toda vez que eu chegava em casa, que cavava o buraco, faltava mais uma peça. Aí eu tirava o short, vestia a calça, corria no depósito, chegava em casa, tirava a calça, vestia o short. E assim o capeta foi rindo de mim durante uma longa história. Aquilo não estava na palavra, mas estava introjetado na minha alma. Dessa religiosidade Deus quer me libertar. Vocês compreendem isso? Tem coisas que a mente precisa se abrir. Tem coisas que não é o evangelho. Tem coisas que são coisas que enfiaram em teu coração. Mas tem coisas que é princípio. Nós teremos que vestir um shorts com pudor, uma camisa com pudor, entre outras coisas. Esse é o evangelho. É disso que Paulo está dizendo. Não leve ninguém a naufragar, não leve ninguém a cair. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 8. E Paulo está tocando nesse assunto. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimentos. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um único Deus e Pai, pois dele vêm todas as coisas. E para que vivamos em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem viemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, ainda alguns estão habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e com a consciência deles é fraca, ficam contaminados. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, e nem melhores se não comermos. Deus não está nem aí. Paulo está dizendo o seguinte: vamos oferecer este celular para um demônio. Olha, entidade fulana de tal, a partir de hoje esse celular é seu. Que poder Satanás tem sobre isso? Se todas as coisas criadas aqui são para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, não há contaminação, não há como se contaminar espiritualmente porque você comeu algo que supostamente foi oferecido a um Deus. Mas pastor, foi oferecida aos demônios, foi oferecida a outros deuses. Deixa eu te falar, que deuses? Me digam o nome, para ver se o mundo espiritual vai os reconhecer. Se a palavra está dizendo, só existe um Deus e Senhor, a saber, o nosso Deus. O nosso Deus, diga graças a Deus. Então mesmo que ofereçam a outro, mas eles não existem. Amém. Quantas filhas a senhora tem, mãe Nani? Qual o nome das duas? Divanir e Jéssica. Quando vocês vão almoçar, tem uma netinha, né? Então vocês colocam 4 pratos à mesa, se vocês estiverem juntas. Precisa colocar o 5º? Olha, esse 5º prato é para minha filha Osana. Você tem essa filha? Esse prato vai ficar lá, porque Osana não está lá para comer esse prato. Então o que é oferecido aos ídolos permanece lá, porque eles não existem, só há um Deus e Senhor. Deus quer abrir a sua mente, amém? Abra a sua mente para viver a liberdade de Cristo. Ele vai dizer, olha, a comida e a bebida não nos torna melhores e nem piores. Agora, quais são as consequências? Cuidado da forma que você come. Cuidado da forma que você vai beber o que vai beber.
Porque é aí que a gente se perde em relação a Deus. É aí que a gente peca. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Tem irmão que não pode ir num estádio de futebol. A Bíblia fala de futebol? Não. Onde está escrito na palavra que não pode jogar bola? E eu já vi pastores das antigas dizendo... Lá está escrito lá, parabolas de Jesus, parabolas. Jesus falou para Pedro, tira as redes. E nessas mentiras nós estamos sendo entranhados e envenenados. Você compreende o que eu estou dizendo? Ele está voltando para nós e dizer, olha, tem irmão que não pode ir no ginásio de futebol, no estádio de futebol. Por quê? Porque baixa o Satanás nele. Aí ele xinga o juiz, manda para o sul, palavrão, aquela coisa toda. Ele não pode, não é que é pecado ir lá, ele não pode ir. Porque se ele for, o velho homem volta na vida dele. Tem irmão que não pode voltar sequer a falar com as pessoas da vida errada dele. Porque com 2 palavras ele já está, você entendeu, né? É nóis. Não pode. Mas não é que é pecado, é que ele não tem estrutura. Esse irmão é o quê? Fraco na fé. Eu já contei para vocês que uma vez na faculdade uma pessoa peidou e alguém olhou e falou assim, e é crente, hein? Uma vontade de responder, rapaz. Oxi, o crente já não pode quase nada, agora já não pode. Mas por que as pessoas cobram isso de nós? Porque eles aprenderam que crente é um ser inanimado. Mas nós estamos aqui para viver nesta terra como filhos de Deus. E vamos comer o melhor dessa terra. Vamos viver da melhor maneira. Vamos ser abençoados com nossos filhos. Vamos ser abençoados com o nosso cônjuge. Prosperaremos, cresceremos e seremos tremendamente honrados. Porque somos filhos de Deus nesse lugar. Só não vamos fazer as pessoas tropeçar. Então nos mais difíceis da nossa vida em qualquer área, as pessoas ainda precisam continuar vendo Jesus em nós. Amém? Eu quero encerrar. Portanto, se alguém tem a consciência fraca, vir que você tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado aos ídolos? Assim esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a fraca consciência deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Por que eu não vou mais comer carne? Porque é pecado? Por que eu não vou tomar o vinho? Porque é pecado? Por que eu não vou me jogar na cerveja com os irmãos? Porque é pecado? O fraco não tem estômago e nem consciência para assistir à sua liberdade. Amém? Vocês estão compreendendo bem o que o pastor está ministrando? Eu disse a essa igreja 7 anos atrás que eu seria teologicamente correto. Eu não vou inventar o que a Bíblia não diz, mas também não deixarei de dizer tudo o que ela diz. Você é livre, meu irmão. Fala para quem está do teu lado, você é livre. Mas toma cuidado para a tua liberdade não derrubar os outros. Amém? Então, a pergunta é, comer ou não comer? Beber ou não beber? E beber, que Paulo está dizendo, ele está falando de todas as bebidas daquela época, inclusive as sacrificadas aos ídolos. Vamos supor, você está morrendo de sede, amém? Você está 2 dias sem beber água, e alguém chega e fala assim, eita, tem água aqui para você, Rodolfo. E você, fala-me Deus, as lombrigas já daquele jeito. E aí eu olho para você e falo, mas tu é crente, né? Que pena que essa aqui foi oferecida a Satanás. Se está caminhando um crente forte e um crente fraco, o forte já diz assim, pelo poder do sangue do Cordeiro, a água é H2O, é Deus que criou, H2O3, Pai, Filho, Espírito Santo, eu vou beber, e a Bíblia diz, toda a ferramenta preparada contra mim não prosperará, e o fraco já vai estar morto.
tocou na água do diabo. Morri. Eu tenho um tio que tem uma empresa, ele levou um tiro no queixo, o tiro saiu aqui atrás. Mike, meu tio caiu deitado no meio da rua, gritando e olhando para o bandido. Você me matou, você me matou, você me matou. Mas como é que o morto fala? Ele estava vivo e sobreviveu. Então, muito cuidado com o fraco, amado. Ou você ministra o coração do fraco e faz ele crescer em maturidade, ou você vai ter que ficar com sede com ele para que ele não morra espiritualmente. Isto é abrir mão da liberdade por amor. Lembra o texto que a gente leu? Eu não digo isso sobre vocês, mas por causa do seu próximo. Então o evangelho de Jesus é sempre sobre alcançar alguém e edificar alguém no reino de Deus. Diga graças a Deus. Para encerrar, deixa eu te contar uma coisa. O pastor recebeu uma ligação que ele deveria ir visitar uma pessoa que estava acamado e já estava para morrer. E esse pastor chamou um diácono que era novo na fé. Lá vai o pastor e o diácono cantando, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Eles estão cantando. Enquanto eles cantam, o pastor rasga o pé num ferro, uma lata, uma coisa que tinha pelo chão. O pastor fala: meu Deus, misericórdia, a lata enferrujada. Pararam de cantar, caminhando eu vou. E o diácono: o senhor está bem? O senhor está bem? Rapaz, eu estou bem, mas agora, olha como a lata está enferrujada. Mas vamos andando que a gente acha socorro. Se tivesse álcool aqui, se tivesse vinagre, se tivesse mercúrio, alguma coisa, porque o risco é grande. Está indo os dois, vamos voltar a cantar? Caminhando eu vou para Canaã. Aí lá na frente tem um bar. Aí o pastor falou: me salvei. Aí o pastor chegou, olhou para a prateleira, procurou. A única coisa que ele achou, ele falou assim: me dá um velho barreiro. Aí quando o pastor falou assim: me dá um velho barreiro, o diácono chegou do lado e falou assim: eu quero uma cerveja. Tava um calor, irmãos. O pastor pegou a dose de velho barreiro, que é álcool, e jogou na ferida. E o diácono abriu a cerveja, olhou o pastor e falou: tá calor desgraçado, e jogou na cabeça. Nesse momento, os corações são revelados. Então o desejo de Deus não é que a gente faça as coisas escondido, mas que Ele nos transforme, amém? De fé em fé e de glória em glória, para que saibamos viver uma vida livre em Cristo, amém? Essa parte tem que ir para a internet. Muito obreiro vai se identificar. O amor de Deus, ele nos constrange tanto, amados, para que possamos abrir mão da nossa liberdade diante dos nossos irmãos mais fracos, para não sermos pedra de tropeço para a vida deles, amém? Então, mesmo que você tenha uma liberdade em Cristo, eu quero convidar você a se desarmar. Com todo o conhecimento bíblico, teológico que você tem, guarde a sua liberdade para você e para quando você estiver com os fortes. Amém? Quando você estiver com os fortes, viva a liberdade. Mas quando você estiver com os fracos, lembre-se dessa palavra: cuidado para não fazer os pequenos desviarem, caírem e perderem a graça de Deus. Porque isso Deus vai cobrar de nós. Porque às vezes queremos enfiar goela abaixo a nossa liberdade nas pessoas, mas estamos assassinando espiritualmente essas pessoas e as lançando no inferno. Então, quantos de nós aqui recebemos a revelação da graça de Deus na nossa vida? E no começo ficamos tão confusos, achando que estávamos liberados para errar e para pecar, não é? Mas quando nos aprofundamos nessa graça, nós percebemos que a graça de Deus, ela só nos leva para o endereço, que é para parecer mais com Jesus e ser conhecido de Deus. Diga graças a Deus. Então, amados, ore em todas as coisas, peça discernimento em todas as coisas, amém?